Olá, pessoal, muito boa tarde. Obrigado pela presença de vocês. Dentro de 2 minutinhos começaremos, tá? Vamos só aguardar o pessoal que está entrando na sala. Já já damos início ao nosso webinar. Boa tarde, pessoal. Mais 1 minutinho, começamos o nosso webinar, só aguardando nossos colegas que ainda estão entrando na sala. A gente inicia em 1 minutinho. Só lembrando antecipadamente, antes da nossa abertura, que provavelmente dentro de uns 40, 50 minutinhos, nós teremos aqui no nosso chat aquela pesquisa de satisfação. Então, por gentileza, preencham, para que possamos entender quais são as percepções de vocês sobre o nosso evento e até para a propositura de novos temas, de novos, apresentação de outros problemas, para que a BAR possa fazer outras programações voltadas ao interesse dos reguladores, tá bom? Bom, vamos lá, 5 minutinhos então já se passaram. Queria então aqui, antes de mais nada, agradecer a presença de todos os reguladores, as reguladoras que aqui estão, que nos acompanham em mais um webinar da BAR. Lembrando do propósito da BAR de capacitação, de treinamentos, de troca de experiência entre os reguladores. No nosso caso aqui, hoje, falando um pouquinho mais de saneamento, mas um tema geral de interesse e particularmente relevante para a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, Institucionais de Governança da BAR. Queria agradecer aqui os nossos 2 palestrantes de hoje. O nosso tema é Fundamentos de Legitimidade da Regulação Normativa. Então, nós vamos falar hoje aqui com 2 advogados que bastante entendem sobre normatização e poder normativo das agências reguladoras. Apresentando rapidamente aqui, nós temos hoje o Dr. Braulio Fleury, lá da AGEPAR, da Agência Reguladora do Estado do Paraná, ele que é diretor de normas e regulamentação, e também aqui a doutora Flavine Mendes, nossa colega já de tanto tempo. Muito obrigado, Flavine. Flavine que é advogada, mestre em Direito Público, doutoranda em Políticas Públicas pelo UFRJ e que está agora acompanhando, como sempre, a CTG. Eu queria agradecer a presença de vocês 2 e dizer que, em nome da BAR, é uma grande satisfação poder contar com a presença de vocês para a discussão de um tema tão relevante aqui para a gente. Aqui, só para os nossos colegas se inteirarem, nós vamos ter a apresentação dos 2 e, na sequência, nós vamos ter uma sessão de perguntas e respostas, um bate-papo interativo, como sempre a gente faz. Então, fiquem à vontade durante as apresentações para utilizar o nosso chat e já registrando as perguntas e as dúvidas de vocês. Ao final, nós tentaremos, dentro da possibilidade, responder a todos vocês. Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra para o Dr. Braulio. Braulio, fique à vontade para a sua apresentação e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, doutor Carlos, mas quem fala primeiro hoje é a Flavinha. Só inverteu. É verdade, a primeira é a Flavinha. Isso, primeiro gente, as damas, né? Isso damas. Porque a gente combinou, né? É que eu acabei olhando no papelzinho aqui, eu me esqueci, é verdade. Começa com a Flavinha. Flavinha, é você mesmo, vai lá. Boa tarde a todos os presentes. Cumprimento a BAR na pessoa do nosso querido presidente, doutor Fernando Alfredo Franco,
Sejam todos bem-vindos na ambiência virtual. Vou conversar com vocês aqui um pouquinho sobre os fundamentos de legitimidade da regulação normativa, né? O que me levou a discutir isso com vocês foi a repercussão de um texto que eu escrevi e publiquei no Conjur, né? E conversando com o Carlos Roberto, assim como o Dr. Fleury, resolvemos propor, divulgar esse assunto a vocês devido à repercussão, devido à importância na ambiência atual regulatória. Pode passar. Pessoal, como uma breve introdução, vocês sabem que o exercício da regulação, ele demanda constantes esforços, né, quando falo da regulação normativa, na elaboração das normas. É preciso que a gente atenda níveis adequados de eficiência, níveis adequados de segurança jurídica. Isso porque o maior cuidado que se tem, né, é evitar o aumento dos custos, né, evitar o impacto na esfera econômica, evitar custos na ambiência pública e privada de modo geral. Por outro lado, a demanda crescente por regulação, nossa sociedade acorda, convive com o fenômeno dos riscos. Os riscos estão aí, seja no setor da saúde, seja no saneamento, seja em qualquer área regulatória, né? A gente convive com os riscos, a gente convive com a necessidade de dar solução imediata ao que se apresenta na realidade. Então, a demanda crescente por regulação traz uma das consequências do aumento das normas regulatórias no ambiente jurídico. E o que acontece? Em virtude disso, a gente também convive com outro fenômeno chamado, né, da ausência de consenso. O que eu quero dizer com isso? A gente tem dois grupos. Um que defende, que sustenta a desvantagem da regulação e outro que sustenta a vantagem da regulação, né? A maior dicotomia que a gente vive na realidade. Em relação às desvantagens da regulação, muitos sustentam que ela distorce o funcionamento do sistema econômico, ela inibe ela traz barreiras à inovação, ela dificulta o aprimoramento das tecnologias, dificulta o pensar na tecnologia digital disruptiva, enfim, distorção ao sistema econômico. Entre os adeptos, aqueles que defendem a vantagem da regulação, ela permitiria uma norma, né? Melhor coordenação de esforços, melhor articulação de ideias e mais, ela promoveria maior segurança jurídica, porque traria uma resposta imediata, né, no nível de coercibilidade natural à realidade normativa, à ambiência regulatória. Bom, no outro cenário, né, assim, em complementação ao que eu disse, a gente, dentro das ideias de demanda por regulação, a gente acaba vivendo uma grande dicotomia. A dicotomia é mais regras ou menos regras no sistema jurídico, né? Hoje, né, isso não é inédito, né? Não é inédito, por quê? Tem um grupo que sustenta, mais regras, né, é de extrema necessidade. Por quê? Porque eu teria sanções mais duras, sanções mais rígidas. Por outro lado, menos regras também é importante, porque eu teria medidas mais flexíveis, né? E essa dicotomia, a tendência é de que ela aumente, porque o crescimento do Estado e da máquina pública é inevitável. A cada nova demanda por regulação, aumenta o fluxo de normas regulatórias. E a tendência é que a gente continue a viver, a rememorar essas grandes dicotomias, né? Até que ponto? Até que a gente chegue no equilíbrio de ideias, no equilíbrio do pensar jurídico, numa maturidade regulatória, né? Que a gente precisa ainda conquistar. Aliás, eu digo a era global precisa, e assim a gente vai caminhar, se Deus quiser, vai chegar no modelo ideal, né? E dentro dessas ideias, um autor estrangeiro, Baldwin, muitos devem conhecer, o Understanding Regulation, ele diz o seguinte, né, dentro dessa demanda regulatória, que a preocupação atual, né, no sistema jurídico é com a regulamentação excessiva, a proliferação de normas no sistema jurídico. O que eu quero dizer com isso? Né? A cada dia, há um site, depois eu envio para vocês por e-mail, né, um controle, a quantidade de normas que são editadas no dia a dia, né? Quantidade de normas que tendem a macular a ambiência privada, obscuras, contraditórias, mal formuladas, diria até, né? Essa preocupação desse autor
diz respeito à agenda atual regulatória. O que ele fala, gente? Há o risco de que os sistemas regulatórios possam se tornar insustentáveis a médio, a longo prazo. Tá? Eu diria até longo não, até médio, assim, comparando o Brasil, a instituição brasileira, entendeu? Pode passar. Consequências, né? Uma das consequências práticas disso, desse excesso de regulamentação, é o fenômeno da compulsividade, né? Há um mero problema que está por vir, as evidências apontam que, diante de uma suposição de um problema, né, a máquina pública já tende a dar uma resposta imediata lançando uma norma. A gente vive isso, a gente convive isso. Isso aí já é suficiente para alimentar a carga adicional regulatória, né? Lembrando que nem sempre a melhor resposta é a edição da norma, né? Nem sempre essa imperatividade, essa compulsividade seria adequada a nível de emitir uma resposta normativa, né? E isso é uma das grandes preocupações. Por quê? Porque nos faz pensar, rememorar a atuação das agências no sistema regulatório, a atuação das agências no que tange a sua missão, no que tange a governança articulada, no que tange as recomendações da OCDE, né? E isso que eu estou falando, esse universo, essa dicotomia, mais normas, menos normas, sanções mais duras, sanções menos duras, normas mais flexíveis, autorregulação, isso atrai, isso desperta a nossa agenda regulatória atual, né? Dentre vários assuntos que entram no foco da agenda, eu digo agenda regulatória, é a preocupação mundial, né? É com o equilíbrio normativo, né? O equilíbrio normativo, qual a preocupação que se tem? Com o planejamento racional das políticas públicas regulatórias e as consequências não intencionais daquela norma, daquela compulsividade, aquela administração roupante que emite norma a tudo, um acontecimento imprevisível, norma, 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 sem aquele cuidado da racionalidade. Essa é a grande preocupação que tem permeado a nossa agenda atual. Dito isso, caminhamos na sequência, né, de fundamentos da legitimidade da regulamentação normativa com as ideias da difusão do Better Regulation, né? O amadurecimento dessas ideias de melhor regulamentação, melhor norma, melhor racionalidade, culminou com a defesa internacional de você melhor racionalizar as normas, melhor explicitar os seus motivos, tá? Em prol de um discurso mais legítimo. O que eu quero chamar a atenção? A difusão do Better Regulation, ela caminha para uma defesa de exigência mais detalhada das normas, né? As normas precisam ser mais racionais, as normas precisam ser mais claras, as normas precisam atender os pilares da boa governança. Não tardou a expansão desse movimento de políticas de melhoria regulatória. Pode passar. A Europa foi pioneira nas ideias do Better Regulation. O que acontece? Ela incluiu o Better no rol das práticas de boa governança. A ideia central do Better Regulation na visão europeia é fazer com que a legislação cumpra requisitos de legitimidade, que aquela norma cumpra requisitos de legitimidade em prol de uma racionalidade, em prol de uma segurança jurídica, né? E essa é a ideia central do Better Regulation, né? Em similaridade às políticas públicas, à cadeia de política pública. Pode passar. A dinâmica procedimental da Europa, né, como eu falei, o ciclo de formação das políticas públicas, e, em paralelo, eu chamo muita atenção. Tem um livro que eu escrevi sobre processo normativo das agências, atributos à governança regulatória. Eu falo disso, eu construo a norma, eu falo da importância de construção da norma em similaridade à formação da política pública. O que acontece? Na Europa, se trabalha o seguinte: para você lançar uma norma, você precisa planejar, depois você tem a formulação dessa norma, depois você tem a implementação, a avaliação e monitoramento contínuo. E você tem ainda o procedimento de consulta pública. O que acontece? Você lança aquela sua pretensão no mercado no intuito de angariar manifestações de interesse, né? Angariar, ver o que o público, né? O que o nosso público regulatório
que os agentes, as instituições públicas, de modo geral, privada, sociedade, pensam em relação àquela norma, os impactos daquela minha pretensão, não vou chamar de norma, porque ainda a gente está na fase prévia, né? Os impactos daquela minha proposição vai trazer ao sistema. Pode passar. É engraçado, essa ideia do better regulation, em acompanhamento à literatura internacional, o Baldwin, um autor que eu adoro, vou sempre citar ele, porque é minha referência, gosto muito da compreensão dele na ambiência regulatória, ele fala o seguinte: a gente tem uma preocupação de legislar melhor, né, o better regulation. Só que legislar traz um discurso mais amplo. Não é legislar mais ou legislar menos ou não fazer nada. Não é isso. Não é isso. Muitas vezes até a resposta é não fazer, não imprimir a norma, né? Deixar aquela situação como está. Mas, ao contrário, ele reforça a racionalidade, a postura responsiva do Estado. O Estado regulador é um Estado participativo, é um Estado que tem que ponderar os interesses em voga, tem que ouvir a população, ao emitir a sua decisão, ponderar aquilo que foi trazido pelos participantes, motivar, fundamentar, para que a gente tenha a responsividade decisória. E dentro dessas ideias, nesse discurso de melhor regulamentação, a gente tem a grande figura, né, todos conhecem, muitas agências já estão trabalhando com a IR, Análise do Impacto Regulatório. Ela entra no pilar da agenda de melhoria regulatória, né? O que eles falam, a IR? A IR é a figura central, né? Ela vem estampada na nossa Lei Federal das Agências, ela permite elevar a qualidade das normas, ela permite, né, dentro de uma IR bem feita, afastar tudo que é redundante e, principalmente, permite que você compreenda que aquele momento, isso se você der voz à sociedade, isso se você ampliar realmente a consensualidade, o procedimento participativo, você pode chegar à conclusão que nem sempre regular é a melhor opção. E volta, onde eu estava. Vocês param. Tá aí, pode passar agora. Dentro da IR, né, legislar não é melhor, pode não ser a melhor opção, e você tem a questão dos custos também, né? A IR permite você visualizar de antemão o benefício, os impactos daquela norma no sistema jurídico, né, no sistema jurídico regulatório. E a gente caminha dentro das ideias do better, lógico que para eu falar tudo precisaria de mais tempo, né? Sem prejuízo depois da gente pensar no novo seminário sobre isso, mas a ideia crucial do better regulation é você pensar no compromisso contínuo, sempre, no aprimoramento do desempenho regulatório, né? Você sempre pensar na incorporação dos requisitos extras. Para dar um exemplo aqui, eu trouxe aqui para vocês, as instituições da União Europeia são um exemplo de como se caminha, né, para essa maturidade regulatória normativa, para essa segurança jurídica. As instituições assinaram em 22 de dezembro de 98 o Acordo Interinstitucional contendo orientações comuns para a qualidade da redação da legislação comunitária. Esse acordo, aos poucos, foi sendo substituído, aprimorado. A gente caminhou para 2003, né, um novo pensar desse acordo, e a gente já tem um de 2016 na União Europeia. Olha que interessante. Então, há uma preocupação contínua em aprimorar a qualidade normativa. Isso é muito importante, né? É importante a gente sempre pensar numa análise comparada, como que o Brasil pode chegar lá, né? Pode passar. Aí, né, dentro dessas ideias, como concluir, de regular melhor, de segurança jurídica, participação, transparência, consensualidade, a gente tem uma figura ainda tímida, né? Depois até queria ouvir a participação dos senhores, membros das agências estaduais, municipais, não sei quem aqui está presente, a respeito da agenda regulatória e previsibilidade. É interessante. A lei federal trouxe, né, essa figura jurídica, essa importância. Porque, gente, os riscos estão aí. A nossa sociedade, a nossa economia pós-moderna convive com os riscos, né? E o que a agenda nos faz pensar? A agenda atrai a necessidade das agências pensarem na eleição das prioridades regulatórias. O que eu pretendo resolver, eu regulador, a médio e longo espaço de tempo, a curto espaço de tempo? Em curto espaço, eu chamaria atividades rotineiras. A médio e longo prazo, chamaria atividades mais substanciais com impacto maior na economia e na sociedade num todo, né?
é muito importante, antes de virar o exercício, o pensar nesse aspecto. Por quê? Porque você permite a participação, você permite conhecimento prévio daquilo que você quer lançar no mercado. Você não tem aquela afobação do procedimento da consulta, audiência pública, rápida, sem que dê tempo das pessoas participarem, de prepararem tecnicamente, né? A gente precisa da participação dos experts, a gente precisa do envolvimento da sociedade. E a agenda certamente vai fomentar isso. Pode passar. O estágio inicial, os efeitos no futuro. Por que eu chamo a atenção disso, gente? É muito importante essa responsividade na elaboração da agenda. Por quê? Se a gente tiver o fenômeno, né, a alimentação de oportunidades perdidas, renunciadas e desperdiçadas, o que vai acontecer? A gente vai ter uma cultura de falhas sistêmicas, de preconceitos regulatórios, até mesmo a alteração do meu pensar, a alteração da minha política pública, andamento da minha norma, vai dificultar, porque a sociedade vai ter uma visão negativa, uma visão não favorável em relação ao regulador, né? O que o regulador pretende fazer? Eu sou envolvido, eu sou usuário, eu preciso ter esse conhecimento, é preciso um planejamento ao longo do exercício. Nós estamos o quê? Em outubro, né? Ano que vem, o que as agências estão pensando em fazer em termos de normatização? Já houve, já aconteceu análise do estoque regulatório, já foi dado transparência a esse estoque, já foi discutido isso com a ambiência regulada, com a sociedade em geral, né? E até mesmo na percepção de normas redundantes, isso também é um pilar da agenda. Isso também poderia entrar numa agenda regulatória, né? Meu estoque esmaga as liberdades. Como que o meu estoque está sendo recepcionado, está sendo cumprido? Eu tenho normas redundantes? Eu não tenho. Né? As agências federais lançaram a tal da guilhotina regulatória, muito bem vista, está sendo muito bem acompanhada, muito elogiada, e as estaduais, as municipais, intermunicipais, e a articulação dessas ideias? Né? Isso são questões provocativas que eu estou apresentando a vocês, né? E que vão demandar muitos esforços. É um pensar, é uma mera instigação. Pode passar. A montagem da agenda. Vocês vão me perguntar, Flavinha, mas o que levaria a montar a agenda, né? São as prioridades. São as prioridades, a eleição das prioridades, né? Pode vir de influência estatal? Sim. Pode vir de influência não estatal? Também. Pode vir a mão da nossa sociedade, o mero direito de petição, provocando a agência ao pensar regulatório? Claro que sim, né? E é interessante, eu gosto muito dessa abordagem política pública na regulação e vice-versa, né? Essa complementação de ideias e tal, a interação dos três fluxos, Kindle, né? Muitos cientistas políticos vêm assim um tempo assim de forma ininterrupta estudando o fenômeno do que leva à formação da agenda, né? O que leva? Ele fala muito na interação dos três fluxos, O que eu diria de três fluxos? Percepção do problema, eu tenho um problema, eu percebo como administração que eu tenho um problema, eu vou começar a pensar na formação desse problema e no aprimoramento da minha proposta política. Pode passar. Esses três fluxos, né, esses três fenômenos, essas três variáveis, dito melhor, percepção de problemas, aprimoramento de propostas políticas e formação de propostas políticas, né, quando elas se unem, por isso que eu botei as setas, elas permitem, acontece aí quando elas se unem, elas permitem um grau de dinamismo entre os atores. Elas se uniram, esses atores, os bonequinhos, começam a trabalhar, né, numa rapidez, abre-se a janela de oportunidade, né, as janelas de oportunidade é onde advém a formação do meu problema, onde eu vou estampar esse problema na minha agenda, e aí eu tenho oportunidades, nesse momento que a janela abriu, eu tenho oportunidade de mudança ou supressão de programas. Supressão de programas, eu digo assim, as minhas normas que já estão em vigor. Isso é só colocar na minha agenda, né, e divulgar isso com a sociedade, dentro desses três fenômenos que eles se unem e vão demandar uma resposta rápida dos policymakers, né? E lembrando que essa janela não vai ficar aberta por muito tempo, né? Então, esse conjunto de variáveis, no momento que eles se unem, eles promovem a abertura das janelas de oportunidade, onde entra a ação pública, né? Muitas vezes, essa janela é provocada por uma percepção, um clamor da sociedade, muitas vezes até mesmo estatal, não estatal, instituições, que a sociedade precisa, demanda. É o interesse que perfaz a nossa agenda. Pode passar.
A abertura das janelas também é interessante conversar aqui com os senhores. Elas também acontecem de acontecimentos por conta... Olha a redundância, me perdoe. Elas se abrem também a partir de acontecimentos imprevisíveis. O que eu chamo de imprevisível? Um risco, um acidente, um escândalo. Quantos de nós, né, não acordamos, abrimos o jornal o Globo, está lá um problema grave que demanda uma resposta regulatória iminente, né? São acontecimentos imprevisíveis que demandam um olhar. Sem críticas ou juízo de valor, o que eu quero dizer com esses acontecimentos imprevisíveis? A necessidade de um olhar redobrado às etapas de formação do processo regulatório normativo. Por quê? Porque a administração pública, o regulador, tem que tomar cuidado que, nesse momento, a chance de lançar uma norma sem a oitiva da sociedade, com impacto grande, né, com os riscos aumentam. Uma norma, ele acaba sendo um regulador simbólico, ele acaba sendo um mero simbolismo na sociedade. Editei uma norma, pronto, acabou. E os impactos dela, né? O que vai acontecer com essa norma no ambiente da regulatória, na regulada, na sociedade em geral? Será que ela vai aumentar mais os custos? Vai trazer mais benefícios? Quais são os efeitos, né? Toda a cadeia de custo direto e indireto, impacto macroeconômico dessa normativa. Estou preparado? Então, não criticando, óbvio, né? Estou dando aqui um olhar acadêmico. Eu demando de mais rigor nesse momento, porque eu preciso de um processo regulatório normativo responsivo. Tá? Então, a gente tem o processo de formação da agenda, ele pode ser tanto de baixa fluidez e sujeito a uma variedade de impulsos. Esses impulsos são os acontecimentos imprevisíveis ou questões realmente prioritárias, que foram traçadas com uma certa previsibilidade, que culminaram com o devido processo legal, né, a atração de vozes da sociedade, percepção de modo geral. E essa agenda pode ser composta por ações pontuais de curto prazo, eu diria que são atividades corriqueiras, rotineiras, ou ações regulatórias e desregulamentadoras mais amplas. Isso é o pensar da máquina pública. Eu preciso olhar meu estoque, o que eu preciso fazer no próximo exercício, né? No curso que nós fizemos, Regulatório Delivery, foi muito interessante que a gente discutiu isso, né? Minha proposição no exercício, pensar no arcabouço regulatório vigente. Isso é muito interessante, pode passar. É interessante mais ainda é que, quando eu falo em agenda regulatória, vocês podem me perguntar, Flavínia, isso vincula de forma cogente o regulador? Não é bem assim. A agenda é um guia, é evitar que eu, regulador, venha me perder diante de tantos assuntos, né? Ou venha mostrar para a sociedade que eu sou um regulador primitivo ainda, que eu não tenho maturidade regulatória. É o contrário. A agenda mostra, ela permite que você estampe segurança jurídica, ela reforça a accountability, reforça a confiança do povo, né, da nossa sociedade, num regulador, né, um regulador que está preocupado com os problemas, está acompanhando os riscos, né, na sua era pós-moderna, e é um instrumento de grande valia. É interessante aqui falar também, abordar, que não sei quem do nosso público aqui virtual tem interesse em fazer mestrado, doutorado, que uma das maiores preocupações, gente, é com essa questão. Por que ainda não estamos numa era de fomentar a agenda, né? Por que temos poucas agendas? Por que temos poucos estudos em relação à formação da agenda? Por que não se tem maior segurança nas questões que vão formar a agenda? Porque essa percepção, até psicológica, sociológica, desperta muita atenção dos nossos cientistas políticos, né? O que entra de fato na agenda? Como que é feito? Como essas questões... Lógico, como abordei o Kindle, né? Fala da interação dos 3 fluxos. Mas essa roupagem, essa formação, essa visibilidade, essa cultura do pensar responsivo ainda não faz parte. Posso até estar errada, mas depois quero ouvir a leitura de vocês. Isso diante da minha consulta, né, na ambiência internacional brasileira, não é ainda nossa realidade. A Lei Federal das Agências trouxe isso, mas eu pergunto a vocês, né? Da mesma forma que a gente tem uma Lei de Processo Administrativo Federal, nós temos a Lei de Processo Administrativo Estadual. Pergunto, nós já temos a nossa lei de agência reguladora estadual? Cada estado tem, em semelhança federal? Já construímos esse pilar?
já construímos essa abordagem responsiva da agenda, da AIR, né? Não que dependa disso para se ter, mas é mais um plus, é mais uma ferramenta de fomento de segurança jurídica legislativa, né? Então, a formação, eu posso ter formação de 2 agendas. Dentro da agenda maior, eu posso ter 2. Uma para atividade corriqueira e uma para decisão de impacto mais substancial na esfera econômica, né? Todos nós já sabemos que isso pode acontecer. A regulação tem muita atividade corriqueira, as ocorrências envolvendo os usuários, né? Questões que a gente pode a gente pode até normatizar de uma forma mais rápida, né? Com mais segurança jurídica, uma atividade corriqueira do dia a dia, né? Problemas afetos ao saneamento, ao gás, enfim, que não despertam grande complexidade, você pode normatizar, né? E não há menor problema nisso, desde que você observe o ciclo de formação do processo regulatório normativo. Problemas atuais na formação da agenda, é o que eu chamo a atenção. O Colhanesi, um grande autor também internacional, ele fala isso. Não temos muitas pesquisas na formação do assunto, em torno do assunto, gente. Atenção, candidatos a doutorado, mestrado, enfim. Vamos embora com isso, é muito interessante. Vamos comentar nosso Brasil na segurança jurídica. Planejamento, né? A agenda é uma das etapas crucial, né, do planejamento. Planejamento é um elemento para o avanço de qualquer política, principalmente a política regulatória, né? Uma regulação bem projetada, ela diminui os custos, né? Ela fomenta o equilíbrio regulatório normativo, o equilíbrio que se espera. A gente nunca vai ter uma resposta final do que é desejável. A gente pode ter uma resposta em termos de equilíbrio, ou pensar no equilíbrio. O que é razoável em termos de custo-benefício, né? E as opções regulatórias, né, cada vez mais vai envolver cada vez mais vai abraçar o envolvimento da sociedade. A gente precisa de participação ativa ao longo do processo, do ciclo de formação, os experts, a simetria de informação, o conhecimento equilibrado, a participação ativa e assim vai. Pode ir. Participação, transparência e diálogo, né? Dentro do que eu falei, as decisões precisam ser cada vez mais legítimas, better regulation, sempre aprimorando a qualidade da nossa norma, a qualidade daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu vou lançar, sempre com justiça e transparência, apesar de serem 2 conceitos amplos, né? A gente sabe, justiça e transparência, devido ao processo legal, legitimador, qualificador da minha decisão, né? A mais alta transparência, a gente está aí na era da sociedade de informação, transparência, né? Como que a gente fomenta, como que a gente atrai a nossa sociedade, né? E a gente começa a passar também outros interessados, outras instituições, né? Se tem hoje grande receio dos tribunais de contas, mas eu diria, eles também são reguladores, né? Nessa cadeia de participação do ciclo de formação da norma, todos estão participando, as instituições de controle também, né? As agências estão preparadas a atrair todos, é importantíssima a participação, né, desses atores. Todos são reguladores em menor ou maior grau. Nossa sociedade, nosso usuário, há que se ter em mente essa participação coletiva, há que se perder aquela cultura, há que se perder essa cultura do medo, né? A nossa sociedade, a gente caminha em prol do bem comum, todos devem agir dentro de uma administração consensual, o concessionário, o regulador, as instituições, as associações, os tribunais de contas, Ministério Público, Defensoria. Quando eu fui procuradora da Genersa, quantas parcerias nós fizemos com os tribunais. Que interessante isso. Quantos TACs nós fizemos. Tudo correu tão bem, né? E conseguimos atrair vozes. É essa cultura que se espera, é esse avançar que se espera, e não a cultura do medo. A LINDB, as alterações recentes promovidas na nossa lei, vem reforçar isso, gente. Os tempos atuais primam, nos cobram esse diálogo, essa cultura. Todos nós chamando a atenção, atraindo, né, a atenção da nossa grande doutrinadora Julia Black. Fala isso. A regulação, todos nós somos, em menor ou maior grau, reguladores. Pode passar. Transparência. O que eu falo de transparência? A facilidade. Eu, Flavine, Carlos Roberto, doutor Fleury, eu tenho facilidade, a primeira pergunta que eu faço, de acesso às informações, né, da agência reguladora, do órgão regulador, eu posso acompanhar as atividades regulatórias, vai me permitir participar através do meu acompanhamento, vai me permitir
receber uma resposta adequada, deliberativa, né, uma deliberação normativa, a grande pergunta que se faz em relação à transparência é essa, né? São esses pilares. Pode passar. É o direito à informação, mais do que isso, os motivos e evidências das decisões, dentro do que eu chamo de transparência, elas são bem explicadas, são acessíveis ao público, né? Eu tenho condição de participar daquele processo numa consulta pública, né? De forma que a minha voz seja reconhecida, seja trabalhada, que eu seja compreendida daquilo que foi disponibilizado a mim dentro da transparência. Pode passar. Né? Novamente, é indiscutível o papel da agenda regulatória, né? Um atributo da legitimidade e, né, inevitavelmente, ela é ligada à participação do público. Por transparência, né, para que a gente tenha uma informação clara, acessível ao público, eu preciso do rigor do diálogo e do conhecimento simétrico, né, entre regulador e regulado. Eu não posso ter fenômeno chamado, embora vai existir em menor grau, da assimetria de informações, do descompasso. É preciso que haja confiança entre os dois, porque ambos são parceiros de interesse público, ambos estão a atuar em prol da coletividade. Então, cada vez mais eu preciso dessa confiança, essa alimentação de dados por parte de um, de outro, né, de forma que a gente tenha equilíbrio na regulação. E eu chamo a atenção aqui o desenho da regra, né? Também é uma grande preocupação da Julia Black, Baldwin, Colenesse. O que eu chamo de desenho da regra? Uma mesma regra, fechada, detalhista, né, impositiva, com maior rigor de coercibilidade, vocês acham que ela pode funcionar de forma adequada a diferentes mercados regulados? Uma mesma regra, o mesmo desenho? Obviamente que não, né? Eu tenho um universo de mercados regulados. Uma regra muito detalhada, muito fechada, muitas vezes, isso não é regra, tá, gente? Eu estou falando aqui em caso concreto. Muitas vezes ela pode facilitar a cultura da desconformidade, ela pode fomentar comportamentos não conformes àquilo que o regulador veio imprimir. E outras vezes ela pode ser benéfica para comportamentos reiterados, para condutas simétricas. Ela pode ser muito benéfica para mim, regulador. Eu tenho um universo de casos X, Y, Z semelhantes, né? A gente sabe já os impactos daquilo, pode ser benéfico. Mas como é que eu vou ter essa resposta? Através da participação, transparência, começando pelo planejamento responsivo, começando pela importância da nossa agenda regulatória. Então, são esses pilares que vão fomentar, né? Vão fomentar a qualidade do meu processo regulatório normativo. Não é o agir impulsivo, o agir roupante, simbólico, um acidente, eu saio emitindo uma norma, uma catástrofe, eu preciso de norma, preciso... Lógico, há casos e casos, né? E a gente precisa ter essa responsividade. Pode passar. Novamente, transparência. A importância das regulamentações negociadas. É muito interessante isso. Isso na minha tese de doutorado, eu abordo, né, a importância desse diálogo, dessa atuação conjunta. Regulador, regulado. A Federal Aviation Administration, em 1983, ela foi a primeira agência federal a trabalhar com os requisitos da regulamentação negociada. O que ela fez? Ela estava, assim, já havia um clamor da sociedade em rediscutir os requisitos de voo e tempo de descanso para os pilotos, né, do voo doméstico, de uma forma geral. E as normas já estavam em vigor há mais de 30 anos. Né? A maior preocupação foi, como é que eu vou mudar isso? Como é que eu vou trazer mais segurança jurídica? Como é que eu vou adaptar, atender o clamor público? Ela lançou esse procedimento de regulamentação negociada. Pasmem, em 1985, esses requisitos foram revistos. Depois eu disponibilizo para vocês essa norma, não tenho ela aqui agora, nesse momento, um link, né, do que foi revisto. E não foi objeto de contestação na esfera judicial, ela não foi contestada. E depois desse primeiro movimento, várias agências federais caminharam para essa cultura. Ou seja, desde 1983, né, a gente fala assim, administração concessual é um fenômeno novo, da administração, do plano diretor de reforma do aparelho do Estado no Brasil, isso, aquilo, outro. A eficiência, não. Ela está aí desde 1983. Né, um exemplo clássico.
Já muito já se fala de participação ativa. A nossa Constituição é um exemplo, né, que já foca nisso, na cultura democrática, nos valores responsivos da sociedade, na formação normativa, enfim, na transparência. Tá? Isso é só um grande exemplo, pode passar, que sirva para fomentar, né, em casos futuros. A importância do consenso dentro da transparência, o que o consenso pode nos trazer de benefício? Muitas vezes, pelo consenso, eu posso vislumbrar que não é o momento de eu regular. Bom, a minha sociedade, as pessoas que participaram, as instituições da minha consulta pública, né? Eu, de fato, administrador, compreendo que não é o momento de eu lançar essa norma. Ou, principalmente, eu estou diante de uma tecnologia digital, não é o momento. Eu posso criar embaraço a isso, eu posso dificultar o avançar regulatório, né? Ou até mesmo o consenso pode me mostrar o contrário, eu preciso regulamentar. Eu estou aqui diante de uma atividade nociva que atrai a intervenção do Estado naquela matéria, eu preciso regulamentar. E vice-versa. Ou não fazer nada. Não fazer nada não é pecado, gente. Né? Às vezes é o melhor a que se tem fazer, porque você não tem uma resposta madura, você não tem um comportamento ainda maduro, você não tem uma reciprocidade naquele assunto. Há que se ter mais pesquisas, há que se ter mais exploração daquele assunto, né? E sem prejuízo de você repetir, de você fomentar, de você retroalimentar a sua agenda para o próximo exercício, porque essa questão não vincula. A agenda é um mero pilar, né? Eu, regulador, o que eu preciso fazer para não me perder diante de um universo de matérias rotineiras? A gente sabe como é o universo regulatório, né? Todos nós sabemos que é uma loucura, né? E a gente precisa trabalhar com o pé no chão, com responsabilidade, com qualidade, com equilíbrio, né? E é interessante também que, dentro do que eu falei de delongas, custos regulatórios, o Colhanesi também ele reforça. Isso também é até bom para vocês pensarem em nível de pesquisa. Qual seria o nível ideal de participação numa consulta pública? Lembrando que o nível quantitativo da participação nunca deve preponderar sobre a qualidade e meu equilíbrio da participação. Eu preciso de um nível ótimo. É razoável eu permitir, né, eu fomentar ou permitir ou vislumbrar discórdias nesse ambiente, ou até mesmo se eu perceber que é um ambiente de delongas, né, que o que se tem ali no momento é protelar minha resposta, é preciso, como é que eu vou falar, maturidade nesse aspecto. É preciso compreender, né, o que de fato, ou regulamentar esse universo da audiência pública, meu nível quantitativo em relação ao meu nível qualitativo, como é que eu chego no nível ótimo de participação, sem que eu tenha delongas, sem que eu tenha proliferação dos custos, e, enfim, é pensar no degrau, nos atributos de uma audiência, né? Não é você restringir a participação, é você pensar e como você pode ter uma consulta, uma audiência pública responsiva, no nível adequado, óbvio, com previsibilidade. A minha informação seja lançada no meu site, na minha página eletrônica, com bastante antecipação, né? Para que a sociedade tenha tempo de participar. Nós convivemos hoje com uma era bombástica de informação. Cada 5 minutos, 5 segundos, diria, 3 segundos, nosso celular, a gente já não perde o controle de quantas mensagens, quantas informações importantes nós recebemos. Né? A gente vive a sociedade atual, global de informação. É o que marca a nossa cultura atual. Então, é preciso esse nível ótimo, é preciso pensar nesses requisitos, para que também não se torne inócuo todo o meu esforço, eu, regulador, né, em prol da sociedade. Pode passar. Processo participativo, já tô finalizando aqui. Não, doutor Fleury vai ficar chateado aqui, meus nobres colegas. O processo participativo fornece oportunidade de colaboração mútua sempre, né? É o dar, o receber, permite a superação do desequilíbrio de informação e vai estimular sempre o equilíbrio regulatório desejado. O que eu chamo? A participação vai fomentar a reciprocidade, a accountability, a confiança legítima. Esse ciclo, ser bem observado, ser bem trabalhado, ser bem normatizado até, né? Como que eu posso pensar numa agenda, normatizar até isso, internamente no universo regulatório, permite isso tudo, permite estimular o equilíbrio,
né? Normatizar minha agenda já pensando no que eu preciso desregulamentar. A gente tem muita preocupação em pensar no que vai acontecer e lançar. Mas será que esse pensar no que vai acontecer e lançar, eu não preciso primeiro olhar o que eu tenho para trás ou, de repente, aprimorar o que eu tenho para trás, pensando na mutação, no desenvolvimento tecnológico daquilo que eu já normatizei, que urge de uma nova resposta, de uma adaptação, até como os requisitos da aviação, como eu citei um exemplo, né, de uma norma já há tempo lançada. Então, é preciso ter essa cultura, é preciso ter esse olhar promissor, né? Porque o futuro está aí, os riscos estão aí, a gente acorda e dorme, a gente vive numa sociedade de riscos. Bem, pessoal, minha colaboração, espero que tenha sido aqui compreendida, quem não entendeu, depois eu posso explicar melhor, em virtude do tempo. A minha exposição foi baseada em 2 textos que eu publiquei agora recentemente numa revista eletrônica com o Ju, Fundamentos de Legitimidade da Regulamentação Normativa, 6/10/2021, 6 de outubro, né? E Agenda Regulatória, Instrumento para Redução de Falhas. Vocês acham mesmo, acessando no Google, entrando diretamente na Conju, esse segundo texto foi agora dia 17/10, eu fomento essas ideias diante da literatura internacional, espero que, né, que vocês possam sair com um olhar promissor cada um na responsabilidade regulatória, o regulador, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer, a melhoria, né, nas promessas para o futuro, como é que eu posso contar com os órgãos de controle, como é que eu posso abraçar essa cadeia, né, para que a gente tenha uma mudança regulatória efetiva, para que a gente não conviva mais com o fenômeno de mais normas, de menos normas, para que diminua um pouco essa dicotomia. Né? E, ao mesmo tempo, que a gente fomente a participação e as medidas flexíveis. Enfim, é uma constante luta, mas chegaremos lá no equilíbrio desejável. Bem, Carlos, muito obrigada, mais uma vez cumprimentando a todos que aqui estão. Um prazer enorme, sempre muito emocionada em participar com a BAR, contribuir. A regulação mora em mim, né? Com a palavra, doutor Carlos. Obrigado, Flavínia, acho que foi uma apresentação muito interessante. Nós aqui da Câmara Técnica estamos acompanhando essas publicações e as ideias que você tem lançado, realmente muito interessantes, mas nós vamos deixar um pouquinho para o debate ao final. Agora sim, colocando ordem nas coisas, porque nós combinamos que você iria falar primeiro, né? E eu chamei o Braulio. Mas, Braulio, fique à vontade agora, então, para fazer sua apresentação. A gente volta depois com a Flavine juntos aí para as perguntas. Obrigado, Carlos. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de participar deste evento, especialmente a doutora Flavine Mendes, que escreveu o artigo, né, que deu origem a esse webinar. Agradecer também ao doutor Carlos Roberto pela participação e coordenação deste evento. E também, claro, a Associação Brasileira de Agências de Regulação, a ABAR, em nome do seu presidente, por nos oportunizar este e tantos momentos de discussão para fortalecimento da regulação no país. Bom, eu vou pedir para compartilhar ali, então, a tela, a minha apresentação. Por favor, Adriana. Bom, a minha tarefa aqui... Só um minutinho. Claro. Eu vou iniciando, para não perder tempo. Bom, a minha tarefa aqui hoje é conversar com vocês sobre boas práticas regulatórias, coerência regulatória, e em especial sobre aspectos práticos relativos aos fundamentos de legitimidade da regulação normativa, né? Na nossa agência, na AGEPAR, chama normatização regulatória. Aqui a gente está tratando de regulação normativa, mas é a mesma coisa. Claro que a abordagem que eu vou fazer vai se circunscrever bastante à minha realidade na agência paranaense, mas os conceitos, de certa forma, são uniformes na legislação nacional e, por isso, são aplicáveis para além da nossa atuação local, né? Isso. Então, já pode passar para o segundo, por favor. Então, em continuidade ao que foi... Mais um, por favor. Em continuidade ao que foi exposto pela doutora Flavine, para avançarmos a discussão sobre os fundamentos da regulação normativa, é sempre necessário ter em mente que as agências reguladoras, ao menos a sua concepção clássica, a gente sabe que existem agências com características diversas, têm competências compreendidas a partir de um entendimento amplo do que é regulação, vamos dizer assim, a regulação em sentido amplo. O entendimento que aplicamos aqui
para este debate é que a função regulatória consiste em uma forma de intervenção estatal no processo econômico, mas com uma finalidade muito específica, que é, em última análise, a gente sabe, atingir o equilíbrio do sistema e estimular práticas saudáveis de competição. E essas atividades são desempenhadas pelas agências reguladoras em substituição à intervenção estatal tradicional, sem prejuízo, claro, de que o Estado ainda continue atuando naquelas áreas que não são abrangidas pelas agências. Porém, parte-se do pressuposto de que as agências foram criadas com mecanismos de autonomia, mandato, autonomia administrativa e orçamentária, instrumentos próprios de planejamento, etc., destinados justamente a garantir a atuação regulatória de forma técnica, com reduzida interferência de grupos de interesse e tudo aquilo que a doutora Flavine já nos trouxe hoje. Bom, então, partindo-se do conceito de regulação em sentido amplo, pode-se dizer, então, que as competências específicas das agências reguladoras são essas que eu menciono aqui, nesse slide, que é a regulação econômica, o controle de qualidade, a fiscalização e, sendo o caso, a aplicação de sanção, o poder de normatização, que é a competência mais importante para o debate que a gente vai fazer hoje, que a gente está fazendo hoje, e algumas agências, como é o caso da Agência do Paraná, a GEPAR, também contam com a competência para mediar conflitos entre os agentes envolvidos na regulação. Pode passar, por favor. Sempre quando eu estou fazendo um estudo ou um debate, eu acho sempre muito importante pensar qual que é a missão, qual que é o espírito daquele instituto jurídico, ou daquela previsão normativa, ou da existência de determinada função ou cargo numa instituição. Sempre saber qual é o objetivo da criação daquilo, o que se pretendeu. Acho que isso nos ajuda a nos recolocar no caminho correto e não nos perder em questões periféricas que, digamos, são menos relevantes para o cumprimento da nossa missão, né? Eu digo isso porque é preciso ter em mente o porquê, qual a razão de o ordenamento jurídico nos delegar às agências reguladoras a produção de normas, sendo que isso, a gente sabe, é uma competência típica de outro poder da República, que é o poder legislativo. Aqui vai entrar muito aquela discussão clássica que fundamentou a criação das agências, que é a especialização técnica de suas atividades. E, portanto, as agências têm, em tese, melhores condições de exercer com eficiência o dever de manter o equilíbrio dos sistemas e dos serviços regulados. Mas vejam que a delegação normativa para as agências é um grande poder, pois nós não somos representantes populares, não sofremos as cobranças que os parlamentares recebem, e ainda assim, em menor grau, né, dentro do nosso nicho específico, que são os temas regulatórios, nós temos competências para produzir normas. Mas, como diria o tio do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E também dá para utilizar uma expressão bíblica que é daqueles a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Por isso, a nossa discussão hoje sobre os fundamentos de legitimidade do poder, a regulação normativa, do poder normativo, em outras palavras, já que se trata de um poder relevante, importante. Por isso, nos exige, dada a importância desse poder, utilizá-lo de forma adequada, de forma responsável, inclusive para legitimar, para fundamentar a legitimidade da nossa atuação, porque vocês devem viver isso também. Nós temos aqui na GEPAR inúmeras contestações judiciais às nossas decisões, e nós precisamos reiteradamente demonstrar a legitimidade da nossa atuação, inclusive sob o aspecto normativo. Eu entendo muito que isso se deve ao fato de ser uma agência relativamente nova e precisa ainda de um reconhecimento das funções que ela exerce perante o sistema, vamos dizer, regulatório e de direito do Estado, até que isso aconteça de fato e se amadureça a ponto de ser reconhecida a legitimidade dessa atuação. Pode passar, por favor. Bom, avançando no tema, a gente sabe que existem debates doutrinários e discussões judiciais envolvendo esse tema que a gente está tratando hoje, mas em que pese o poder normativo da agência, não há dúvida de que devem ser observados o que se denomina de standards, né? Que são as leis quadro. Essas leis, elas retratam a política eleita, a política de governo eleita para determinado setor, e a observância às chamadas lei quadro permite, por outro lado,
dá um início de legitimidade democrática para o exercício da regulação, porque a lei quadro, ela sim, é balizada por diretrizes políticas vindas dos representantes do povo. As agências exercem essa competência normativa, né, que lhe é concedida, de modo a alcançar as finalidades que a lei instituidora previu. Então, portanto, nós estamos atuando em decorrência de uma lei quadro que previu nossa competência e dentre aqueles limites legais estabelecidos para cada setor regulado. E a partir daí é que nós atuamos, né? Então, nós podemos sintetizar, assim, dois grandes condicionamentos que nós temos ao exercício do poder normativo das agências, que são apresentados pelos autores que tratam desse tema. Como eu disse, tem bastante discussão doutrinária e judicial envolvendo esse assunto, mas há um certo consenso de que há dois limites ao exercício desse poder normativo, e o primeiro condicionamento reside na obediência que a agência deve à moldura estabelecida pelas normas gerais, né? E o segundo condicionamento se trata do déficit democrático de normatização regulatória, na medida em que importantíssimos setores da economia do país passam a funcionar sob regras estabelecidas por agentes não eleitos pelo voto. Nesse caso, como a gente vai ver mais adiante, torna-se muito importante que os processos de elaboração dos atos normativos contemplem, sempre que possível, mecanismos de participação popular para mitigar os efeitos desse déficit democrático que ocorre com as nossas decisões, os nossos atos normativos das agências, né? Não só a participação social, que a gente vai tratar mais adiante, mas também decisões fundamentadas, um processo regulatório transparente, previsível. Todos aqueles preceitos próprios da regulação devem sempre ser observados para dar legitimidade a essa atuação normativa, apesar, como eu disse, de não sermos representantes do povo, né, e atuarmos em decorrência de leis quadro. E para que a gente não fique discutindo aqui eternamente a opinião dos doutrinadores sobre esse tema, e até em razão do tempo curto que nós temos hoje, eu fui buscar qual é o entendimento do STF, do Supremo Tribunal Federal, que em última análise é quem tem a palavra final nesse assunto, e encontrei um artigo interessante na Cielo Brasil, que faz uma análise quantitativa e qualitativa da jurisprudência no STF, especificamente sobre agências reguladoras federais. Eu cito ele aqui no final desse slide, a referência a esse artigo, mas a conclusão do artigo, em análise do aspecto qualitativo das decisões do STF, especificamente sobre o poder normativo, ele conclui que, para o exercício de competências normativas pelas agências reguladoras, para que seja considerado legítimo, não poderá envolver matérias sujeitas por decisão constitucional à reserva de lei. É óbvio, nós não podemos legislar, normatizar internamente na agência quando a Constituição previu que essa matéria é reservada à lei. E tal competência há de ser acompanhada de parâmetros mínimos e claros que, de modo enfático, limitem a atuação da agência reguladora e permitam a fiscalização de seus atos. E ainda, diz o STF, é possível, ainda estou nesse slide anterior, ainda é possível o controle a posteriori dos atos das agências reguladoras, ainda que recomendável a adoção de uma postura diferente do Poder Judiciário em relação às decisões técnicas. Então, aqui, segundo o STF, cabe ao Judiciário avaliar apenas se a solução a que chegou a agência foi devidamente fundamentada e se tem lastro interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aqui, vocês sabem, a famosa teoria da deferência, nós temos discutido isso bastante no âmbito da AGEPAR, nós temos experiências positivas e negativas, mais negativas, infelizmente, mas, a nosso ver, é um amadurecimento institucional e o aperfeiçoamento técnico da agência é que vai induzir a maior aplicação dessa teoria e, em consequência, maior respeito às decisões da agência, às normas instituídas pela agência. Nós tivemos recentemente uma experiência de uma decisão contrária ao que a agência decidiu, e nosso entendimento foi de que nós deveríamos levar ao Poder Judiciário todo o arcabouço técnico que baseou a nossa decisão, nosso ato normativo, justamente para mostrar ao Judiciário, ainda pouco acostumado com a atuação técnica da agência, que nós decidimos com base em pressupostos fáticos e técnicos
à luz de todo o processo decisório, corretos, né? E que foi uma decisão que decorreu de participação social, que decorreu de um amplo processo decisório, e por isso deve ser observada. Bom, então, pessoal, esses são os nossos limites. Não são limites estanques, são limites dinâmicos, mas é sobre eles que iremos trabalhar o aspecto da coerência normativa. E aqui eu passo agora para alguns aspectos práticos que, aliados àqueles já trazidos pela doutora Flavine, podem nos ajudar a exercer com responsabilidade esse poder, que é o poder normativo, garantindo-lhe legitimidade. Então, por favor, agora pode passar. Então, aqui eu apresento para vocês algumas ferramentas que eu considero, e parte da doutrina também considera, ferramentas importantes para o exercício responsável e adequado do poder normativo. Bom, a doutora Flavine já falou um pouco conosco sobre a consulta pública, audiência pública, né? Mas há elementos oportunos ainda que entendo que devam ser destacados. O primeiro deles, então, a primeira ferramenta é a ampla e efetiva publicidade da realização de consultas públicas e audiências públicas. A gente sabe inúmeros artifícios que são utilizados por empresas privadas, mas que ainda não são adequadamente utilizados pelo setor público para atrair a atenção da população em geral para participar destes eventos. Vejam que a palavra ampla aqui, ela se refere à quantidade mesmo. O que se pretende é que as assessorias de comunicação, que têm papel fundamental nessa atividade, e nas agências reguladoras, eu entendo que a assessoria de comunicação tem papel fundamental, é muito importante que elas divulguem chamadas para consulta e audiência em todos os meios físicos e digitais e plataformas possíveis para, de fato, convocar a população, as empresas, as organizações sociais a participarem das discussões propostas pelas agências. Um ponto importante aqui, que eu acho que ainda é pouco explorado para esse fim, são os canais de ouvidoria das agências, que podem ser canais não apenas receptivos, mas por terem relação direta com os usuários de serviços públicos, podem ser canais também de emissão de informações e divulgação sobre eventos de participação social. A ouvidoria pode, por exemplo, ao responder uma solicitação, que, além de prestar o devido atendimento àquela solicitação que o usuário trouxe, informar esse cidadão da realização de algum procedimento de participação social que diga respeito, direta ou indiretamente, aquele tema por ele trazido na reclamação. Digamos, por exemplo, que o usuário traga esteja reclamando, traga uma reclamação sobre um suposto acréscimo indevido na tarifa de abastecimento de água. E, por exemplo, na AGEPAR, no momento, está em consulta pública uma consulta específica sobre reajustes tarifários da nossa companhia estadual, que é a Sanepar. Nessa mesma resposta que a ouvidoria daria, né, em atendimento à reclamação que ele fez, o ouvidor poderia convocar esse cidadão a participar desse procedimento, alertá-lo da existência de um procedimento, seja consulta ou audiência, que vá discutir temas relacionados àqueles trazidos pelo cidadão. Veja que importante instrumento de legitimidade nós estaríamos criando no âmbito da agência. Eu aproveito o engajamento do cidadão que veio buscar a agência para lhe oferecer um outro canal de comunicação em que ele pode também dirigir a sua reclamação ou opinar de alguma forma que vá trazer alguma contribuição para aquele assunto regulado. E é óbvio que ele tem que fazer isso, né, depois de responder a solicitação específica que o cidadão trouxe, né? A segunda expressão que eu utilizo aqui ainda no item 1 é a expressão efetiva publicidade. O que significa isso? Que a comunicação precisa atingir o seu objetivo. E aqui eu ressalto a necessidade de que as assessorias de imprensa, com suporte, claro, da área técnica, providenciem textos palatáveis, acessíveis, que introduzam o assunto ao cidadão comum que não tem conhecimento técnico. No direito, a gente chama isso de o homem médio, né? Tem que ser uma divulgação que permita a eles entenderem e então se interessarem, se engajarem no tema em debate. Não adianta, por exemplo, dizer que está em consulta pública a nota técnica X relativa à revisão tarifária do saneamento. É preciso mais, né? É preciso apresentar esses termos, tornar esses termos técnicos em termos acessíveis ao cidadão, de modo que ele se sinta preparado e encorajado a participar. Caso contrário, a participação será
de um grupo específico, com interesses específicos, e o resultado será uma participação social capenga, né? Direcionada somente a um tipo de interesse e não abrangente, como deveria ser. Isso pode se traduzir, inclusive, em algum aspecto, em captura da agência, né? Já que somente as organizações privadas ou públicas, mas que sejam conhecedoras daquele tema, é que irão participar, evitando a participação de empresas menores ou de cidadãos com menor conhecimento técnico da matéria regulada, enfim. Uma ideia interessante aqui, que pode ser adotada pela agência, tudo naquele objetivo primeiro que a gente está falando, que é a fundamentação, legitimidade da atuação normativa da agência, é a elaboração pela assessoria de comunicação de vídeos explicativos que introduzam o tema para mídias sociais. Um pequeno vídeo explicativo pode já abrir portas para o entendimento do cidadão, das empresas menos envolvidas com o tema, para que elas façam uma adesão àquela consulta, àquela audiência, e, de fato, enriqueçam a produção normativa que a agência está elaborando. E aí também uma questão muito importante ainda nesse tópico é que é preciso ser bastante preciso quanto ao objeto daquilo que está em consulta ou audiência. Senão isso gera uma frustração para quem participa, se o tema é diverso, né? Então, essa comunicação ela precisa se dar em termos palatáveis, acessíveis à população em geral, mas ela precisa ser, ao mesmo tempo, precisa quanto àquilo que está em discussão naquele momento, para não gerar essa frustração, né, do cidadão vir trazer ideias que não estejam naquele momento em debate, né? Uma outra ferramenta muito importante para o exercício responsável e adequado do poder normativo são as respostas, e em decorrência ainda dos instrumentos de participação social, são as respostas efetivas às contribuições que nós recebemos. Porque não adianta convocar os cidadãos, as organizações, as empresas para participarem das discussões prévias à elaboração de atos normativos e não dar respostas que sejam adequadas. Aqui é necessário um grande cuidado por parte de quem conduz as consultas públicas e audiências públicas, primeiro, sendo aberto a receber contribuições diversas, e segundo, a respondê-las de forma satisfatória. E outro importante desafio nesse aspecto é como a agência irá acomodar as diversas vozes advindas do processo de participação social. Eu diria que a primeira providência para atender isso, para acomodar de forma adequada as diversas vozes, é agir com transparência, né? E tem, além disso, alguns fatores que a gente já mencionou que auxiliam nesse quesito, que é a ampla e efetiva divulgação dos eventos, a introdução do tema àqueles que têm menor conhecimento técnico sobre a matéria e o acolhimento das sugestões e opiniões, ainda que elas não venham escritas ou ditas em audiências de forma técnica. Tentar extrair uma compreensão daquilo que é trazido pelos cidadãos, ainda que não seja de forma absolutamente técnica pelos cidadãos, né? Então, aqui é importante que a agência esteja realmente aberta a receber contribuições e não tenha compromisso com uma solução pré-estabelecida. Claro que, na análise de impacto regulatório, muitas vezes, e essa análise é juntada, né, nos documentos que vão subsidiar a consulta e a audiência, mas muitas vezes há uma escolha ali de uma alternativa de acordo com os critérios que são adotados, né? Mas ainda assim é necessário ter em mente a escassez de informação, a limitação do conhecimento da agência para abrir portas para outras soluções além daquelas que a agência já pensou. Então, essas contribuições podem alterar o panorama e a agência, portanto, não pode estar previamente comprometida com o resultado antes da decisão final sobre o tema. Caso contrário, nós estaremos banalizando o uso desses instrumentos e utilizando-os somente para legitimar decisões pré-estabelecidas. Isso pode até, a gente sabe, diante de uma pressão que exista, resolver aquela situação específica, mas não significará dar legitimidade à regulação normativa, que é o tema que a gente está debatendo aqui hoje. E a terceira ferramenta que eu considero bastante importante para o exercício responsável do poder normativo é o estoque regulatório, ou a gestão do estoque regulatório. E aqui nesse tópico eu queria discutir com vocês a questão
já tão bem falada pela doutora Flavini, que é que vocês sabem que por muito tempo houve um entendimento bastante difundido de que a solução de problemas administrativos se dava, e agora também regulatórios, né, se dava pela edição de normas, sejam leis, decretos, resoluções, portarias. Ah, tem um problema? Vamos criar uma norma que ele vai resolver. Ainda hoje eu leio de forma costumeira o Diário Oficial aqui do Paraná e fico impressionado com a quantidade de normas expedidas e com a criatividade normativa. Eu não sei como é para vocês aí também, em outros estados, mas aqui é bastante extenso o diário, tem muita norma sendo expedida todos os dias, né? Mas já houve um certo avanço, né? Acho que desde 2017 aqui no Brasil tem tido um certo avanço nos aspectos da liberdade econômica, do consequencialismo, toda uma discussão nova que foi trazida recentemente, que levou a um certo entendimento de que nem sempre a solução esperada vem através da edição de mais um ato normativo. O exemplo que eu sempre dou sobre isso é que, muitas vezes, um sistema informatizado bem parametrizado é mais efetivo do que a instituição de uma norma sobre um tema. Funciona mais para obter aquele resultado do que criar uma norma para regular comportamentos, e com todas as consequências danosas que podem advir daí. Bom, o ponto aqui é ter consciência, então, de que as normas não necessariamente criam soluções, muitas vezes elas criam problemas. E com isso, gerar a ideia de que um estoque regulatório saneado é ferramenta importantíssima para legitimar a atuação normativa das agências. E por quê? Porque uma norma tende a ser cumprida se ela estiver vigente, se não houver dúvidas de que ela está vigente, se ela for clara, se ela não desdizer outra também vigente, se ela não se sobrepor a outra também vigente e se ela não estiver obsoleta. Também é pedir, eu sei da experiência de vocês, mas para mim, aqui na vivência do direito, né, no Estado, é pedir para não ter efetividade quando duas normas tratam do mesmo assunto em aspectos diferentes. Quando duas leis tratam de um mesmo assunto em aspectos diferentes, ou duas resoluções, é pedir para não ter validade essas regras. Mas mesmo sem nenhum desses problemas, é preciso avaliar o grau de efetividade da norma. Mas se algum desses problemas acontecer, aí sim o grau de aplicabilidade será necessariamente mais baixo. Não sei se vocês já ouviram falar da guilhotina regulatória, a doutora Flavini falou mais cedo sobre isso, e a cada nome que surge, né, só é mais bonito guilhotina regulatória do que revogaço, né, que é o termo que o governo federal utiliza para o mesmo fim. Bom, sendo guilhotina regulatória ou revogaço, ou gestão do estoque regulatório, o que se pede aqui, o que se tem como importante, é que se adote um mecanismo de revisão das normas instituídas para identificação e revogação de atos normativos obsoletos, promovendo uma espécie de limpeza do estoque regulatório, né? Aqui na AGEPAR, nós estamos fazendo um trabalho nesse sentido, que eu considero que esteja sendo bem sucedido, que é saneamento dos atos normativos da agência. A primeira providência que a gente adotou foi transportar os atos normativos que estavam em PDF na página da AGEPAR na internet para um sistema estadual de legislação que permite as anotações automáticas de revogação, de alteração do texto e fazer vinculações entre textos que sejam correspondentes. Nós encontramos nesse trabalho diversos atos normativos não publicados no Diário Oficial, o que é exigido por lei, pela nossa lei aqui da AGEPAR, né? Isso está sendo saneado. Então, além de incluir a legislação no sistema estadual que permite essas anotações automaticamente, nós estamos também saneando essa questão da falta de resolução de atos normativos pretéritos. E, nesse mesmo trabalho, nós estamos propondo a revogação de aproximadamente 43 atos normativos que já estão ou obsoletos ou sobrepostos, de um total de 214 atos normativos vigentes. Então, é uma proporção bastante expressiva de atos a serem revogados. Então, senhores, assim, é muito importante manter o nosso estoque regulatório saneado e, com isso, deixar uma informação limpa para todos os envolvidos na regulação a respeito de quais normas efetivamente estão valendo e, por consequência, devem ser observadas. Assim, a gente sabe, será possível, se for o caso, a atuação fiscalizadora e sancionadora da agência com muito mais legitimidade, caso haja
um descumprimento dessa norma que está muito clara ali para o usuário, está muito clara para a entidade regulada e para o poder concedente quais estão válidas, né? É uma medida interessante para perpetuar essa prática de se rever o estoque regulatório, é incluir essa atividade na agenda regulatória. Só como exemplo, a agenda regulatória da Anvisa, isso para o quadriênio de 17 a 20, previu como um de seus temas transversais, como de boas práticas regulatórias, a gestão do estoque regulatório e simplificação administrativa, com o objetivo de diminuir riscos de produção de instrumentos regulatórios de má qualidade, confusos, que aumentem o peso da regulação de forma desnecessária. Aqui na AGEPAR nós não temos essa previsão na nossa agenda regulatória, da revisão do estoque normativo, pretendemos incluir para a agenda que será vigente em 2022 como tema transversal, né? Mas como nós já fizemos uma gestão do estoque agora em 2021, relativa a todo o período de existência da agência, então imagino que para 2022 já seja um número menor, mas sempre é necessário, de tempos em tempos, de forma frequente, rever o estoque regulatório, revogar normas que estão sobrepostas ou obsoletas e deixar nosso estoque regulatório absolutamente saneado como medida de legitimidade da regulação normativa. Por fim, eu gostaria ainda aqui de introduzir na nossa conversa dois importantes termos técnicos que vêm sendo muito discutidos recentemente e que são a coerência regulatória e a cooperação regulatória. Eu vou pedir para passar o slide. Aqui tem uma notícia que eu, pesquisando sobre coerência regulatória, verifiquei, não era só essa notícia que falava da falta de política regulatória coerente no Brasil, existem várias outras. Essa aqui eu peguei e achei mais importante porque foi um apontamento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, apontando que falta política regulatória coerente no Brasil. Tudo isso que a gente está discutindo aqui e os avanços institucionais que as agências reguladoras vêm fazendo, muito com o apoio da ABAR, é muito importante para ter um avanço sobre isso. Mas o fato é, nós temos ainda muito a evoluir nesse assunto, né? Então, não precisa ser a OCDE para concluir que a gente tem essa dificuldade, né, de coerência regulatória, não só do aspecto das agências reguladoras, mas no país como um todo, das normas expedidas pelo próprio governo, né? Há uma grande dificuldade de compreensão do sistema legislativo brasileiro, mas me parece que com esses instrumentos recentes que a gente vem observando, né, a questão da lei de introdução ao direito, que trouxe a questão do consequencialismo, da preocupação alguém mencionou agora há pouco sobre isso, da sanha legislativa, né, que existe, então vamos produzir norma para resolver problemas, existe uma mudança de cultura acontecendo, que a gente espera que nos leve para um caminho de maior coerência regulatória, quem sabe em pouco tempo. Eu vou pedir para passar de novo. Então, aqui, a gente passando para a coerência regulatória, então, ela se refere ao emprego de boas práticas regulatórias, que são instrumentos e práticas exemplares para produzir regulação com qualidade e exercidos por reguladores e outras autoridades nacionais com poder normativo. A coerência regulatória, pessoal, nada mais é do que a expressão da utilização de todas as ferramentas que discutimos até aqui. Então, vamos dizer, se a gente utilizar as ferramentas que mencionamos aqui, que a doutora Flavine mencionou antes, a agenda regulatória, aqueles instrumentos de gestão do estoque, instrumentos de participação social, tudo isso vai nos levar, tende a nos levar a uma coerência regulatória. A qualidade da regulação está relacionada ao uso sistemático de procedimentos que garantam transparência, participação, clareza e consistência na produção de regulação, aqui entendida em seu sentido amplo. As boas práticas regulatórias são internacionalmente reconhecidas, principalmente para incentivar o comércio exterior. Inclusive, esse é um outro ponto que a gente não aborda aqui nessa apresentação, mas para o Brasil se relacionar em termos comerciais com outros países, ele precisa avançar bastante em práticas regulatórias, porque senão isso é barreira comercial, é barreira econômica e é prejudicial, portanto, ao desenvolvimento do país.
Então, dá para sintetizar que as boas práticas regulatórias, elas envolvem a garantia de ampla participação e consulta pública aos interessados, setor privado, sociedade em geral, no processo regulatório, né, como a gente falou anteriormente, o emprego da análise da IR, muito importante, porque a IR, na verdade, ela nos obriga, em última análise, a fazer as reflexões que nós precisamos fazer para editar normas com qualidade, né, para fazer escolhas corretas. E, como disse a doutora Favini, de repente não regular, de repente não normatizar. Essa é uma escolha possível, desde que seja deliberada, né? Desde que haja uma fundamentação para a não ação, né? Não pode ser uma não ação simplesmente omissiva, né? Tem que ser uma não ação deliberada. Mas a IR dá esses instrumentos, né? Não é objeto da nossa conversa hoje, mas é uma ferramenta, vocês sabem, muito importante para que haja um avanço em relação à coerência regulatória. Então, também é importante a incorporação de padrões internacionais reconhecidos, que, como eu disse, tem mais esse aspecto de comércio exterior, né, para facilitar a venda de produtos e a compra de produtos do exterior. A eficiente gestão do estoque regulatório, que, como eu disse, pressupõe a avaliação com frequência dos resultados da regulação. Então, portanto, aqui, como finalização de raciocínio, a legitimidade da regulação normativa ela estará presente se houver coerência regulatória mediante a adoção das ferramentas que nós mencionamos anteriormente. Pode passar, por favor. Aqui, também colhendo lá da doutrina, o que se fala sobre coerência regulatória. Então, há uma menção sobre os resultados, né, que se obtém caso a gente atinja esse padrão de coerência regulatória. Então, há uma melhoria no ambiente de negócios, ampliação das oportunidades de investimentos, incremento da competitividade da economia, fomento do comércio internacional e, em última análise, geração de empregos, né? Então, é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento econômico e social do país. Por favor, o próximo. Aqui, pessoal, eu vou tratar rapidamente de cooperação regulatória, que está lá prevista na Lei Federal das Agências Reguladoras, que é a 13.848 de 2019, que traz ferramentas interessantes para a atuação das agências, né? Então, a Lei Federal, ela traz alguns aspectos importantes que me parece que ainda não foram devidamente explorados, mas que poderão ser, inclusive, com apoio da ABAR. São duas formas de cooperação previstas. A primeira, entre agências reguladoras federais, aquelas disciplinadas pela lei federal, né? E a segunda, entre agências federais e de outros entes federativos em aspectos operacionais. No primeiro caso, a letra A aí do slide, a lei traz a possibilidade de que, no exercício de suas competências definidas em lei, duas ou mais agências reguladoras editem atos normativos conjuntos dispondo sobre matéria cuja disciplina envolva agentes econômicos sujeitos a mais de uma regulação setorial. A mesma lei prevê que os atos normativos conjuntos deverão ser aprovados pelos respectivos conselhos diretores ou diretorias colegiadas de cada agência envolvida naquela parceria, né, por procedimento idêntico ao de aprovação caso fosse um ato normativo isolado. E também a lei federal prevê que os atos normativos conjuntos deverão conter regras sobre fiscalização de execução e prever mecanismos de solução de controvérsias decorrentes da sua aplicação, e esses mecanismos podem ser aqueles mecanismos alternativos, né, de resolução de controvérsia, como mediação, arbitragem, né? E a lei ainda prevê, o que é muito interessante, que as agências reguladoras poderão instituir comitês para intercâmbio de interferências e informações entre si, de experiências e informações entre si, e com os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E sempre visando estabelecer orientações e procedimentos comuns para o exercício da regulação nas respectivas áreas. A segunda hipótese, aqui mencionada como letra B, é a cooperação mais operacional, né, que a lei federal prevê que as agências reguladoras podem promover a articulação de suas atividades com agências reguladoras dos estados, Distrito Federal e municípios, implementando, mediante acordo de cooperação, a descentralização de suas atividades fiscalizatórias, sancionatórias e arbitrais.
A cooperação, do item A, entre agentes reguladoras, mostra-se como um importante instrumento para assegurar, inclusive, a coerência regulatória, uma vez que você reúne a expertise de duas agências reguladoras, né, o conhecimento sobre o setor regulado e também sobre produção normativa de duas agências reguladoras, isso, claro, tem um potencial de trazer um resultado muito, muito interessante. E nesse ponto, assim, tenho que destacar a atuação da ABAR, né, que permite esse convívio, essa convivência entre agências reguladoras. Agora temos o Congresso em breve. Então, me parece que nas agências reguladoras, eu sou egresso da Procuradoria-Geral do Estado, mas nas agências reguladoras tenho visto uma união de esforços bastante interessante que vai redundar nessa cooperação entre agências reguladoras, não de forma institucional via agências, mas de forma paralela, vamos dizer, via associação, que também é um instrumento muito efetivo e útil para atingir esse resultado de dar mais coerência regulatória, de trazer melhores resultados para a nossa atuação e, em última análise, para fortalecer a regulação. Bom, pessoal, aqui eu finalizo a minha apresentação. Eu gostaria de agradecer novamente ao Dr. Carlos, a doutora Flavine, a ABAR, dizer que eu estou à disposição para esclarecimento de dúvidas e dizer que foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero ter contribuído. Muito obrigado. Obrigado, Braulio. Obrigado também a Flavine pela apresentação que vocês fizeram. Acho que a gente trouxe aqui uma tarde de várias reflexões. Eu acho que o tema foi muito interessante. Quando foi feita a proposta de trazer esse webinar, eu aceitei na hora, porque realmente dá para entender que essa ideia realmente da regulação normativa ou do poder normativo, vocês conseguiram trazer com brilhantismo aqui, entre o não normatizar, não criar regra nenhuma, e normatizar, e até normatizar em excesso, você tem uma grande coerência dentro desse processo. Eu acho que isso foi muito legal, e eu queria passar aqui para algumas perguntas, né, até para que a gente possa interagir um pouquinho com vocês. Antes, eu queria pedir para os nossos colegas aqui participantes que respondam a nossa pesquisa de satisfação. Está aqui no nosso chat já o link, basta clicar, dizer não só o que acharam dessa apresentação, desse nosso encontro, mas também sugerir temas para outros encontros que possamos ter. Né? E vou então aqui para as perguntas. Primeiro aqui, nosso colega Igor da Arcesp faz aqui uma reflexão, Flavine, sobre a LINDB. Ele até lembra que você foi uma das grandes defensoras, falamos muito sobre esse tema, né? E como grande divulgador das alterações, né, como é que fica essa ideia da regulação, né, análise de impacto regulatório? O que é que a gente espera? Não seria a LINDB, né, já um instrumento prático e muito coerente para a gente utilizar no modelo regulatório? Com certeza. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, Carlos? Ótimo. Com certeza. Eu sempre vou reforçar a importância da LINDB na racionalidade normativa, na segurança jurídica, em todos os pilares, porque ela vincula a máquina pública, ela vincula as agências reguladoras, né? A LINDB é, sim, um grande pilar, né? Mas ela ainda precisa ser incorporada no dia a dia das agências, né? Juntamente com o que eu falei, ela reforça essas ideias de segurança jurídica, racionalidade, de legitimidade, ela traz os pilares da boa decisão, ela traz, mas é preciso que essa cultura entre de fato na ambiência das agências, né? Tanto que ela reforça, que eu trago em complementaridade, até em resposta à LINDB, a figura da agenda, né? Ela por si só, ela reforça isso. E ela fomenta o próprio planejamento. O planejamento é intrínseco da máquina pública, é intrínseco da democracia, bom planejar. E a agenda nada mais é do que a materialização do meu planejamento. Então, há um reforço legislativo nessas ideias. A LINDB vem com tudo, o grande pilar da edição normativa com razoabilidade, com coerência, né? E ela reforça a materialidade da agenda, né? Acima de tudo, a agenda é um instrumento da Constituição Federal, o planejamento nasce na Constituição Federal, né? Poder democrático de direito. Então, com a excelente pergunta do nosso regulador Igor, né, há uma convergência, como o próprio Fleury falou, uma coerência mesmo, normativa, e a agenda, a IR, só vem materializar aquilo que a nossa lei assim determina. Espero ter atendido, né,
nessa preocupação do Dr. Igor. Igor, mais uma vez, muito bem-vindo. Suas perguntas são extremamente pertinentes. Parabéns. Com a palavra, Carlos. Legal, obrigado, Flavinho. Vamos aqui agora para o Fleury. Um tema que eu acho que, quando você destacou na sua apresentação, chamou a atenção do Igor, chamou a minha também, que é a questão do déficit democrático, né? Esse é um assunto extremamente polêmico, que realmente a gente percebe que esse assunto ele é muito trazido à pauta quando você quer questionar a atuação da agência. Fala assim, o mundo não é só você pensar em pareceres técnicos, pensar em decisões contratuais, o mundo também tem decisões políticas, né? Então, aí surge essa questão do déficit democrático. E aí o Igor também ele faz uma pergunta bem interessante e gostaríamos de ouvir de você essa preocupação sobre o déficit democrático, né? Se a gente percebe, então, que o regulador ele não é eleito, que ele não tem poderes de mandato, ou seja, não tem legitimação popular, como que a gente enxergaria, então, pensando, olha, se a consulta pública, a regulamentação, a IR, isso não supre essa participação popular do voto, como ficaria, então, a questão da norma de referência da ANA? Não estaríamos também aumentando ainda mais o buraco desse déficit democrático? O que você pensa sobre isso? Ótima pergunta do Igor. De fato, é uma preocupação grande. Eu, quando fui fazer esse estudo para essa apresentação, lendo também o artigo da Flavini, me deparei com essa questão, né? Mas, veja, o déficit democrático, ele existe, né? É um fato, né? Nós não somos eleitos pelo povo, né? Nós ainda assim temos algum poder normativo. Mas nós temos, como a Flavini colocou também, fundamento constitucional. E nós somos instituídos por uma lei que assim decidiu, né? O representante efetivo do povo, assim decidiu criar uma agência reguladora para realizar a regulação de setores da economia em detrimento de um poder que seria exercido pelo Estado, né? Pelo Estado tradicional. Então, esse é um fato, mas nós estamos autorizados por lei, desde que a gente observe também aquelas ferramentas todas que a gente mencionou para exercer essa atribuição com legitimidade, né, com responsabilidade. Então, daí nós temos os instrumentos de participação social que nos asseguram uma maior legitimidade das decisões, nós temos que atuar sempre de forma técnica e, na medida do possível, observando essa equidistância entre os agentes envolvidos na regulação, né, e sempre buscando a decisão mais técnica possível para que a gente tenha esse respaldo não digo popular, mas técnico, né, do que a gente decide. De fato, Carlos, o que acontece é que as empresas, quando não gostam da atuação da agência, elas vão ao judiciário justamente alegar fazer essas alegações que, digamos, são um ponto, digamos, frágil, né, da nossa atuação. O que a gente faz para se contrapor a isso? Atua de forma técnica, observa os parâmetros que a lei definiu, observa os precedentes do STF em relação às leis quadro e a moldura, né, definida pela lei como a gente pode atuar, e realiza aqueles instrumentos de participação social que dão muita legitimidade ao que a gente decide. Legal, muito bom. Acho que, e aí no chat agora o Ricardo até fazendo uma complementação, ele fala um pouco sobre essa questão da delegação democrática, né? Ele aqui destaca, né? Será que não dá para a gente então até entender que, ok, não existe uma participação direta do voto, mas a partir do momento que o governador, por exemplo, ou o prefeito, ele traz e dá essa legitimidade para a gente, né, com a nomeação, com a edição de regras, se isso também não seria, de certa forma, um papel de legitimar, né, democraticamente essa delegação. Acho que faz sentido. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, eu acho que é um assunto que foi a base da apresentação de vocês, é uma coisa que acho que preocupa todo mundo, que é essa questão da participação da sociedade, né? A gente sempre está pautando nas nossas ações em consultas públicas, audiências públicas, conselhos participativos, mas um dos temas mais importantes que a gente tem enfrentado ultimamente é a captura dos conselhos, né? Como é que eu faço para ter uma participação efetiva da sociedade e não ter uma participação seletiva somente de um grupo interessado? Então, eu faço, às vezes, uma audiência pública e quem aparece lá na plateia? Só a concessionária.
Como é que a gente pode trabalhar mecanismos? O que é que vocês pensaram? O que seriam propostas para que eu não tivesse tanto a captura, né? E não pensando no caso mais drástico de captura, mas como incentivar uma participação maior nesse processo, já que é o grande pilar que a gente tem de legitimação. Flavine. Interessante essa pergunta, Carlos. É uma grande preocupação, eu diria, do Brasil, né? Porque no Brasil nós temos ainda poucos interessados. Via de regra, acaba participando aqueles que possuem mais expertise ou maior conhecimento técnico, né? A gente vê isso acontecendo. O que eu diria que é extremamente importante as agências pensarem na modernidade, na utilização das ferramentas digitais a seu favor, atraindo a população, incentivando o cidadão, né? Muitas vezes a decisão advém dele. O que acontece no bairro dele, no saneamento, né? O que acontece na cidadezinha dele? Atrair a participação, levar a consulta e a audiência, fomentar esse canal, esse intercâmbio tecnológico, criar aplicativos, atrair, fomentar. Porque se você não bater lá, se você não insistir, se você não pulverizar a informação, nada vai acontecer. A gente vai continuar nesse ciclo vicioso, que via de regra, né? Na via de regra não, na prática, acaba que a gente lança, o prazo é curto, é exíguo. Aquele cidadão teve oportunidade de se preparar, né? Muitas vezes a informação nos chega em cima da hora. A gente está vendo isso, a gente, né? Quanto maior a amplitude da cadeia de informação, divulgação, insistência, seja em jornal de grande circulação, nas páginas, ou mesmo na mídia de um modo geral, você precisa fomentar, você precisa até mesmo contar com determinados órgãos de apoio, a Defensoria Pública. Né? Bater, olha, eu preciso de angariar maior número de participantes, eu preciso disso, é uma matéria de extrema importância ao usuário, né? Aquela minha região X precisa, nesse momento, de abastecimento de água ou tratamento de esgoto. Né? Como é que eu posso normatizar isso? Levar isso para uma norma regulatória, né? Uma decisão regulatória de cunho normativo, né? Atrair. E certamente nós vamos chegar lá. Na época que eu atuei como procuradora da Genersa, a gente fazia muito isso, né? Fazia audiência pública em locais mesmo, daquele problema X, em auditórios, e lotava de usuário. Era muito interessante você colher a voz. Muitas vezes, o conhecimento técnico ele vem numa linguagem bem interessante. Simples, mas é aquilo que a administração precisa angariar para si, que é a voz do usuário. Né? Ele é um regulador, né? Assim como nós, seja em menor ou maior grau, todos nós somos. Fomentar, pensar numa tecnologia eficiente, no aplicativo, bombardear, pulverizar. Eu tenho certeza que nós chegaremos lá. Fora do Brasil, né, internacionalmente, assim vem acontecendo, esses canais, esse aprimoramento tecnológico. Que tal a gente pensar numa consulta, até numa audiência para aprimorar esses canais? A era está aí, a tecnologia digital a nosso favor. Precisamos usá-la. Legal. Braulio, quiser complementar? Quero sim, Carlos. Eu concordo muito com a doutora Flavine, de fato com a tua exposição também, porque é uma preocupação grande, uma divulgação mal feita de uma audiência pública, uma consulta pública, vai atrair somente aqueles que já são interessados no tema, que acompanham eventualmente a página da agência na internet, né, e ficam sabendo através daí, não uma comunicação não ativa, né? Então, por isso, eu até na minha fala reforcei a importância das assessorias de comunicação dos órgãos, né, para que façam uma divulgação adequada dos eventos que nós realizamos. E isso passa por aquela questão da divulgação ampla e efetiva, ampla porque tem que ser o maior número de canais possíveis, né, utilizando os recursos que as empresas privadas utilizam, e nós ainda não, né, de divulgação, de até algoritmo, né, tentar buscar pessoas para participar da nossa atuação, que é uma divulgação ampla, né, extensa e efetiva. Por quê? Porque eu percebo que nas divulgações que a gente faz, a gente precisa tomar muito cuidado com o que temos nós utilizamos para gerar uma compreensão no cidadão, né, daquilo que a gente está tratando. Porque não dá, o exemplo que eu citei ali foi, não dá para divulgar uma consulta pública que tem como objeto a nota técnica X, que versa sobre revisão tarifária periódica do saneamento. Precisa dizer o que está acontecendo, o que está em pauta.
E precisa ser objetivo aqui, senão gera aquela outra questão da frustração, né? De que ele veio participar e não era aquilo que ele esperava discutir. Mas uma comunicação palatável para o cidadão ser chamado a participar. E a outra, inclusive com vídeos explicativos também, a gente poderia fazer mini vídeos para as redes sociais explicando o que está em discussão aqui e tal. E uma outra ferramenta que talvez seja interessante utilizar é a questão das ouvidorias, né? Então, a gente recebe muita reclamação sobre saneamento, por exemplo. Então, a gente poderia, se tem uma consulta pública em andamento, na resposta a essa ouvidoria, não só responder a demanda que ele traz, mas também lembrá-lo ou avisá-lo de que há uma consulta pública sobre reajuste tarifário, saneamento, todos aqueles temas que são relacionados à reclamação que ele formulou, a gente pode apresentar como se houver um processamento, uma audiência, consulta pública, informá-lo disso, né? Acho que são instrumentos, assim, a gente não vai ter uma adesão esperada completamente, da forma como a gente gostaria, mas amplia a participação e, consequentemente, nos dá maior legitimidade do que a gente decide e normatiza, e melhora tecnicamente a nossa atuação. Legal, muito bom. Bom, o pessoal não desistiu da gente aqui, nossa audiência está altíssima, está tarde já no horário, mas eu preciso então fazer uma última pergunta para colocar uma pimentinha, né? Vamos fazer uma provocação. E aí, olhando aqui, calma, Dalton, já a gente acaba. O Dalton só apareceu aqui. Eu gostei muito do texto da Flavine. Flavine é uma ótima pesquisadora, né? E aí, você trouxe lá Julia Black, né? Uma pesquisadora maravilhosa. E aí, a Julia Black, ela é famosa por dizer o seguinte, olha, uma norma boa é aquela norma que foi pautada na simetria de informações. Né? A assimetria, a falta de conhecimento, isso traz problemas para a gente. Como que eu vou normatizar aquilo que eu não conheço? Né? E aí veio o Braulio e mostrou para a gente um pouco da OCDE. OCDE que vem lá com seus normativos, né, orientativos, falando muito sobre análise de impacto regulatório, da importância da motivação. E aí eu perguntaria para vocês dois, né, olhando para a Julia Black, que fala da simetria, e a OCDE, que preza muito pela análise de impacto regulatório. As agências reguladoras brasileiras, elas estão preparadas para ter uma regulação normativa de qualidade internacional, como a gente espera? Ou vocês acham que a gente tem um grande desafio ainda na governança das agências reguladoras para a gente atingir tanto o que a Julia Black diz, quanto o que espera a OCDE? O que você acha, Flavine? Sua pergunta, primeiro, né? Ela nos faz pensar nas instituições brasileiras. O institucionalismo, eu vou chamar aqui o Douglas North. Primeiro, as instituições brasileiras estão preparadas a essa articulação, a essa coordenação de interesses entre todos os agentes. Em primeiro lugar, a pergunta: só da gente esse esforço? Não vamos chegar lá. Há essa consensualidade? Há essa parceria democrática? Há parceria democrática por parte dos tribunais de contas conosco? Como a Julia Black fala, todos nós somos reguladores, em menor ou maior grau, para que a gente tenha uma norma com eficiência. Há participação ativa de todos os órgãos, ou da grande maioria, de envergadura constitucional? Pergunta: é preciso muita mudança? Eu sou otimista. Podemos chegar lá? Sim, e vamos chegar, né? Para isso que existe o doutorado, mestrado, fomentar um novo pensar. Eu tenho esperança. Certamente vamos chegar, Carlos, um novo pensar. O Brasil muito já, né, a nossa regulação já muito amadureceu, o exemplo do saneamento que a gente está vivendo, o Rio de Janeiro, né? Esse grande leilão, essa composição dos grandes blocos, isso já é um grande avanço em prol da universalização. A gente tem muito avanço, e a gente tem caso real de avanço, né? E por que não na normativa? Né? Por que não na consensualidade? Por que não nas parcerias? Né? A exemplo desses TACs, esses instrumentos estão vindo, né? Uma grande ferramenta de consensualidade com esses órgãos, com a MP e Defensoria, só tem elogios, né? E com vozes da sociedade, inclusive. Creio que sim, mas é preciso esforço, inclusive do Executivo, do Legislativo, de todos nós. Todos juntos formamos a cadeia de governança democrática regulatória. Isso aí. Vontade, Bruno. Obrigado.
Eu vou na mesma linha da doutora Flavínia. Eu acho que o problema não está exatamente nas agências reguladoras, sabe? Acho que está no contexto do Brasil como um todo, né? Nós temos só verificar a qualidade da produção normativa, com todo o respeito, daqueles que têm função típica de exercer essa função, né? De exercer essa atividade, que são os legisladores. Por outro lado, o Poder Judiciário também não nos traz uma segurança jurídica que é esperada, né? Há um vai e vem de decisões sobre o mesmo tema que dificultam nosso entendimento do ordenamento jurídico brasileiro, né? Então, acho que as agências são fruto desse contexto, num primeiro momento. Mas também sou otimista, conheço o universo das agências há pouco tempo, há um ano, né, que estou na AGEPAR, mas sou otimista para dizer que eu vejo que as agências podem ser ilhas prósperas de produção normativa, porque delas já se exige todo esse processo de decisão, vamos dizer, qualificada, né, e normatização qualificada, por esses instrumentos todos que nós comentamos hoje. Imagine se o legislativo tivesse, pensei agora, uma agenda regulatória, uma agenda normativa para o ano que vem, a gente soubesse o que o legislativo iria produzir de normas em 2022. Seria muito interessante, né? Ou se ele fizesse uma análise prévia das decisões, das normas que ele produz. Então, essa realidade é exigida de nós por conta do déficit democrático, daquilo tudo que a gente falou, e da exigência de normas técnicas, né? De decisões técnicas das agências. Então, tudo isso é exigido de nós, e me parece que houve um avanço recente ali, desde a lei da liberdade econômica, da nova lei de introdução ao direito, depois a lei das agências reguladoras. Quer dizer, está se formando um arcabouço normativo que vai, espero eu, como disse a Flavínia, também precisa de uma cultura aí mudando, né? Não adianta só a lei e tal, mas que vai criando uma ambiência para que as agências reguladoras evoluam nesse aspecto. Então, a despeito de tudo que eu falei, sou otimista em relação ao futuro. Muito bem. Acho que a gente poderia ficar mais uma horinha conversando, mas precisamos encerrar. Queria agradecer a doutora Flavínia Mendes, doutor Braulio Fleury, que trouxeram para a gente aqui um tema que não é fácil de se compreender, mas que trouxeram aqui com muita clareza. A gente conseguiu sair realmente com outro olhar sobre essa nossa regulação normativa, como pensar esse processo do poder normativo nas agências. Então, eu queria agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer aos colegas que nos acompanharam até agora. Peço mais uma vez que ainda quem não acessou, que busque aqui no chat a nossa pesquisa de satisfação. É lógico que a gente recebeu nota 10, Flavínia, não tenha dúvida disso, mas vocês podem, inclusive, sugerir, né, outros temas para outros webinários. Então, muito obrigado pela presença de todos aqui, obrigado, Flavínia, obrigado, Braulio, obrigado, Dalton, nosso coordenador da CTG, que aqui nos apoia também. Uma ótima tarde para todo mundo e até um próximo encontro. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Flavinho.